Olá, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E eu sou o Diogo Cortis. Ô Diogo, o Google trouxe pro Brasil o modo AI e se já tá dando problema lá fora, a confusão acabou de ser importada. Afinal, sem link, sem clique. Pois é, Elton. E ao mesmo tempo, o Google assumiu num processo judicial que a web vem passando por um declínio. E a gente vai descobrir como uma coisa se relaciona com a outra. E se por um lado tem uma queda no uso dos links, aqui no Brasil eles estão sendo usados sim, mas para dar golpe. E a gente ainda fala de uma nova funcionalidade do WhatsApp que poucas pessoas conhecem. E quando elas descobrem, elas são pegas de surpresa e ficam irritadas. É a tal da reunião por voz em grupo. Já fiquei irritado aqui, mas vamos direto pro papo. Vamos nessa. O Google trouxe para o Brasil o modo IA, que é aquele novo jeito de fazer buscas, e com ele já estamos antevendo as confusões que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. Mas antes de falar de uma coisa e de outra, como é que funciona o modo IA? Bom, vamos começar então, acho que explicando o que seria esse modo IA para a nossa audiência, que é uma resposta do Google para esse processo de mudança de comportamento das pessoas usando o chatbot. Então, o Google é um buscador, certo, Elton? Então você joga lá, a gente estava acostumado a jogar a palavra-chave, ele trazia os links, a gente navegava entre os links, acessava o conteúdo, acabava degustando diferentes pontos de vistas, enfim. Só que as pessoas, com a chegada, principalmente do ChatGPT, começaram a fazer perguntas direto para esses chatbots. E o Google tá tentando dar uma resposta a isso. Essa não é a primeira solução do Google. A gente já discutiu aqui em Deu Tilt o AI Overview, né, Elton? Que é quando você está no Google mesmo, buscador, na hora que você digita google.com e acessa a página, você faz uma pergunta, muitas vezes ele traz um resuminho ali, já com as principais informações. Agora, o AI Mode seria esse modo AI Overview de uma forma mais robusta, ou seja, ele tem um modo específico em que você faz uma pergunta como se estivesse conversando com um chatbot, né? Então, você faz uma pergunta, ele traz a resposta, ele pega essas informações por meio do seu mecanismo de busca, que é bastante poderoso, e já traz um resumo ali, uma informação mais pronta para o usuário final. E você pode, inclusive, fazer perguntas de follow-up, então, fazer outras perguntas adicionais, como se fosse uma conversa. Então, o que diferencia ele, por exemplo, de um ChatGPT com busca, de um Google Gemini também com busca, é que ele vai trazer isso para dentro do motor de busca, porque na prática acaba funcionando de uma forma bastante parecida. E a gente testou aqui, né, Elton? E o que você achou quando você testou? Eu achei interessante, achei bom, assim, porque para muitas pesquisas, né, quando eu sei algo muito específico, eu acho que isso vai determinar, não sei como você vê isso, né, e acho que tá todo mundo tentando entender como que vai ser o futuro da busca e o que as pessoas vão preferir, né, usar um chatbot, mas acho que vai depender da tarefa que você está fazendo. Então, assim, se você quer o endereço de um restaurante e tal, você mete no Google tradicional, que ele já mostra ali o endereço, o mapinha e tal, muito mais fácil, certo? Agora, se você quer fazer uma pergunta, esses dias eu estava fazendo, já trouxe até esse exemplo aqui, eu estava fazendo uma pesquisa que eu precisava coletar alguns dados sobre produção científica de diferentes países. Então, no Google, eu teria que jogar essa pesquisa nessas palavras-chave de cada país, navegar pelos sites e colher a informação. Quando eu faço isso por meio do chatbot, ele mesmo já faz essa tarefa para mim e resume isso de uma maneira mais efetiva. Então, dependendo das tarefas, ele funciona bem, né? E o que a gente testou aqui foi bem interessante, né? O teste que a gente fez, que eu perguntei, quem é Diogo Cortis, para ver se ele acertava, ele acertou. E depois de um momento, eu falei, qual que é a relação do Diogo Cortis com o Elton? Uhum. E aí, qual que foi a resposta, Elton? Você lembra? Aí ele mencionou que a gente tem uma parceria dentro de Deu Tilt. Isso, que nós dois somos apresentadores de Deu Tilt e tal. E depois você fez uma pergunta de follow-up mais ousada. Sim, eu perguntei se ele já sabia, se a gente já esteve em outro lugar fora de São Paulo. E aí ele não sabia porque a gente já esteve em um evento em São Luís, só que a gente não postou. Ou seja, a gente não colocou essa informação na internet, de modo que ele não podia saber. O que responder. E aí ele respondeu de uma forma genérica, ele enrolou a gente. Ele deu a opinião dele, ele falou assim, os dois são bastante conhecidos na área de tecnologia, participam de muitos eventos nacionais e internacionais, então é possível que eles já tenham se encontrado em eventos fora de São Paulo, né? Então colocou ali como uma possibilidade, mas acho que o AI Mode, né, ou modo IA, como está sendo chamado no Brasil, é uma resposta que o Google está tentando dar
para se preparar para esse novo mercado de busca, né? Pensando muito nessa mudança de comportamento das pessoas, que talvez elas não queiram mais navegar por um monte de links, mas queiram uma resposta mais pronta. E a gente sabe que isso traz uma série de desafios, né? Então tem a questão de alucinações, tem erros éticos, tem desafios econômicos também. Exato. Esse é o lado do consumidor, é o lado de quem usa, é o lado de quem se relaciona com a plataforma. Do lado de quem faz, ou seja, do lado do Google, ele tem que dar algumas respostas para quem participa desse ecossistema da internet. Ou seja, o Google é uma plataforma que permite que que as pessoas, ou seja, nós, consumidores, cheguem às plataformas que provêm os conteúdos. E quando ele encurta esse caminho, ou seja, ele pega esse conteúdo, digere e já transmite para as pessoas, ele tem que falar para os produtores de conteúdo o que está acontecendo com essa plataforma. E a resposta do Google até agora tem sido de que a experiência é positiva. Eu tenho uma aspa da Elizabeth Reed, que é a presidente global de buscas, que disse em maio, com vistas à experiência de Índia e Reino Unido, que esse novo tipo de busca, a busca por IA, na época ela estava falando sobre o AI Overview, não do modo IA, na verdade ele aumentava as buscas em 10%. Fiquei imaginando como as pessoas passariam a clicar nos links se o modo AI ou AI Overview já dava direto para ela toda a informação ali mastigadinha. Mas mais revelador do que o que disse a Elizabeth Reed foi o que disse o Pandhu Nayak, que é o cientista-chefe do Google, quando ele veio aqui para o Brasil em setembro, para alguns dos vários eventos de comemoração dos 20 anos do Google aqui no Brasil. Ele foi até o escritório de Belo Horizonte, que foi o primeiro do Google. A gente já recebeu aqui o Bertier Ribeiro Neto, que foi o fundador da empresa que o Google comprou para vir para cá. E é por isso que fica lá em Belo Horizonte. E foi bastante revelador o que ele falou para os jornalistas e para quem estava por lá nesse evento. E basicamente o Pandhu falou em 3 coisas. Na primeira, ele deu uma enrolada na gente. Ele falou que os dados do Google mostram que o nível de tráfego que o buscador envia para a internet continua estável e praticamente o mesmo. Por que isso é enrolar a gente? Porque ele não está dando a entender para onde vai esse tráfego. Ele só fala que continua a mesma coisa. Muito provavelmente esse tráfego está saindo de quem produz conteúdo e indo para os chatbots, indo para outras ferramentas, mas não para aquelas que fornecem o conteúdo para a internet conseguir continuar girando, continuar tendo sua engrenagem girando. Inclusive tem várias pesquisas de diferentes agências aí de SEO e outras instituições mostrando, né, dados preliminares ainda, que quando aparece o AI Overview, e aí a gente nem tá falando do AI Mode, né, só do AI Overview, que é essa versão preliminar ainda, quando aparece o AI Overview, o tráfego orgânico, né, que seria destinado aos sites de origem, por exemplo, a UOL, a Folha, qualquer veículo de comunicação, ou o blog de quem criou, um criador de conteúdo, acaba caindo 70%, né? Então tem pesquisas que mostram de 50% a 70%. Porque se você tem a resposta pronta, às vezes você está muito satisfeito. E na maioria das vezes você vai ficar super satisfeito. Você não precisa clicar no link para ter acesso a informações adicionais, né? A segunda coisa que o Pandhu Nayak fez foi admitir a mudança, admitir o golpe. Ele mencionou que o Google vê a distribuição na internet como algo que está realmente mudando e não está mudando por um modelo que foi a própria empresa que criou. Foi uma empresa concorrente e o Google está correndo atrás do prejuízo. Pela primeira vez em muito tempo, e é sintomático que esteja acontecendo agora com a empresa completando 2 décadas no Brasil, ela tem que reagir a uma ferramenta criada por uma concorrência, sabe? Que disruptou o mercado, né? E o curioso é que a OpenAI, ao criar o ChatGPT, na verdade, ela usou uma tecnologia que foi o próprio Google que criou com a arquitetura Transformer. Ou seja, o Google tinha dentro da própria casa aquilo que iria, anos mais tarde, fazer com que ele tivesse que mudar todo o ecossistema. E aí, Diogo, a gente chega ao terceiro ponto em que o Pandhu Nayak justifica na cara dura o roubo de informação que o Google tem feito para abastecer os seus chatbots de IA. Até agora, como funciona a busca? Os produtores de conteúdo criam um site, criam um link e o Google fornece essa ponte entre os usuários e o link. Mas quando o Google cria um chatbot e coloca direto na busca,
e faz com que esse chatbot mastigue a informação e dê para as pessoas, ou seja, ele tira a possibilidade das pessoas chegarem ao seu conteúdo, o Google nada mais, nada menos fez do que impedir que as pessoas cheguem a esse conteúdo. E o que ele está fazendo é fomentar pura e exclusivamente a própria plataforma. E nisso, o que o Pandu Fayak falou foi o seguinte: os usuários podem buscar um tipo de conteúdo em vez de outro à medida que as suas preferências mudam. E esse é um fator importante aqui. A minha recomendação para os editores é garantir que estejam sempre inovando de maneira a atrair o público mais amplo possível. Ou seja, os editores que constroem o conteúdo e estão cedendo de graça para o Google é que tem que pensar em uma alternativa para driblar esse atalho que o Google está pegando para distribuir o conteúdo de outras pessoas no lugar deles. É muita cara de pau, hein? Mas o que o Nayak falou e o que a Elizabeth Reed falou tem contrapostos muito evidentes, porque muita gente já está fazendo pesquisa e mostrando que a busca não está às mil maravilhas como eles estão pintando. Por exemplo, uma pesquisa do Pew Research mostrou que os usuários que fazem uma busca e têm uma resposta dada pela IA têm 8% de probabilidade de clicar em qualquer link. 8%. E os usuários que fazem uma busca e a resposta não é dada pela IA, tem o dobro de possibilidade de clicar num link. Não é tanto assim, é 15%, mas é o dobro de possibilidade. Além disso, já tem gente nos Estados Unidos sendo bem vocal e bem verbal, falando que o modo IA tem roubado informação. Quem tem falado isso é a Danielle Coffey, que é a presidente da News Media Alliance, e o que ela diz basicamente é: o Google pega o conteúdo à força e utiliza sem dar nada em troca. E essa é a definição de roubo, Diogo. Uhum. Ou seja, os ânimos estão bem exaltados, é uma situação para lá de complexa e, pela primeira vez na história da internet, a gente está vendo o Google sendo ameaçado por um concorrente fortíssimo, absorvendo algumas das experiências desse concorrente e colocando na berlinda quem tem feito a plataforma dele ser o rei, o império das buscas na internet. Mas tudo isso que a gente comentou até agora, Diogo, são reflexões do que está acontecendo nos Estados Unidos, até porque o modo IA é muito recente aqui no Brasil. Mas para imaginar como vai ser aqui as repercussões no ecossistema brasileiro, a gente chamou para dar alguns pitacos o Guilherme Ravache, que é um consultor em comunicação e acompanha há muito tempo esse setor e tem alguns pensamentos muito importantes sobre isso. Vamos ouvir o que ele falou. Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, Elton, com o Diogo também, acompanho o trabalho de vocês, sempre muito bacana, muito legal que vocês têm trazido ao universo de tecnologia, Big Tech, questões super pertinentes. Bom, respondendo a sua pergunta sobre o impacto, né, do modo IA, a gente já tem visto a audiência cair em sites de notícias. Eu presto consultoria para alguns publishers no Brasil, então eu tenho acesso, né, ao dado de audiência. A gente já vê uma preocupação crescente, porque a audiência também traz receita, né? Com mais tráfego, esse publisher vende mais publicidade e um número robusto também ajuda a vender publicidade, não só programática, aquela que entra, né, automaticamente por computador, mas a publicidade que é vendida diretamente para as marcas. Nos últimos dias, vários sites têm reportado uma queda grande. A avaliação de vários é que não é ainda 100% modo IA, ainda é muito em consequência de atualizações de algoritmo do Google, de spam, né, que teve algumas semanas atrás, mas já tem uma leitura muito clara de que, como já tinha um resumo de IA, esse resumo de IA, overview, né, o Google Overview já estava impactando o resultado, agora a gente tem um resultado que vai ser ainda pior em função do modo IA do Google e da maneira que ele usa o conteúdo dos publishers
dando pouco destaque ou nenhum destaque para o link de quem produziu aquele conteúdo originalmente, né? O que o Ravache pintou aí é um ecossistema bastante complexo e que muda a dinâmica de como a internet funcionava até agora. A gente também perguntou ele a respeito disso, vamos ver o que ele falou. Esse é um ponto importante, né? Eu falo muito de publisher, né? Veículo de notícia, mas não são só veículos de notícias que são afetados. Qualquer pessoa que produz conteúdo original, qualquer pessoa que vive da produção intelectual, ela tem o seu modelo de negócio afetado. Por que isso é tão nocivo? A gente tinha um acordo tácito com o Google, pensando no mercado de notícia, né? Com o Google, com a própria Meta, né? Que é dona do Instagram e do Facebook. Qual é esse acordo? Eu te dou meu conteúdo, ou eu cedo meu conteúdo, a contrapartida é que você vai trazer tráfego para minha plataforma. Então, se eu produzo conteúdo dentro de um site de notícia, eu publico a minha coluna num site de notícia, o Google usava esse conteúdo para mostrar os links, né, para gerar pequenos resumos. Só que tinha um link, né, naquela resposta do Google, a pessoa clicava para ler o conteúdo completo. O Google quebrou essa dinâmica, né? A IA, não só o Google, né? As empresas de IA quebraram essa dinâmica, porque quando ela traz a resposta inteira, tudo aquilo que você busca dentro da própria tela de resposta, você desincentiva o link, né? O clique no link. E o publisher entregava o conteúdo de graça porque tinha essa contrapartida do clique. Se não tem mais clique, não tem razão para o publisher entregar o conteúdo gratuito, como não tem razão para o criador de conteúdo. A gente quebra um modelo de negócio. Bom, Diogo, o futuro não parece muito auspicioso para a internet, mas você tem algumas visões a respeito disso, inclusive do que está acontecendo nas altas esferas do poder aqui no Brasil. Esse é um tema que entrou recentemente agora nas discussões sobre regulação de IA, porque o texto aprovado na Câmara, né, tinha uma seção ali sobre direitos autorais, mas era um texto muito focado na parte de treinamento da IA. Então, a hora que eu coleto os dados para treinar os grandes modelos. E o texto estava muito restrito a isso. Então, tem um debate, uma complexidade super grande de como tratar isso, e a Câmara dos Deputados, que é agora onde está o texto, que foi aprovado pelo Senado, fez uma audiência pública, né? Estão fazendo várias audiências públicas, inclusive eu fui um dos convidados para participar. E como especialista, eu levei justamente essa posição, que foi bastante aceita, de que, olha, vocês precisam olhar, né, para a questão de direitos autorais e uso de conteúdos protegidos, não somente na fase de treinamento, que é um ponto, mas também na fase de inferência. O que é essa fase de inferência? É isso que o Google está fazendo, o que o ChatGPT faz. Ou seja, em tempo real ele acessa um conteúdo, não para treinar IA, mas para pegar aquela resposta, produzir uma outra resposta pronta para o usuário, né? E muitas vezes passando por cima de paywall, então tem modelos que passam por cima de paywall, tem modelos que respeitam, então isso varia muito. Mas aí tem uma questão tanto da proteção, quanto também da remuneração, né? Que é algo que vai precisar ser debatido e não estava sendo colocado em questão, né? Então é um ponto que agora a comissão vai começar a olhar também para tudo isso, porque muda, né? Muda a forma do jogo e precisa se pensar e novas formas de remuneração, sim, para esse uso mais rápido dos conteúdos. E já tem gente defendendo que não recai propriedade intelectual sobre notícia, porque notícia, na verdade, se trata de um fato. E o fato está aí. Tá na realidade. Está aí na realidade, ou seja, não exige trabalho nenhum, não exige esforço nenhum, mas vai pedir para as plataformas fornecerem o código delas também, como você inclusive mencionou numa dos comentários que você fez nas redes sociais. De todo modo, essa é uma discussão que vai dar muito pano para manga. Você acabou de levar mais um probleminha para a galera pensar. E tudo isso no momento em que o governo Lula pensa e espera que esse projeto seja aprovado até o fim do ano. É muito trabalho. É muito trabalho para a comissão. O Google admitiu pela primeira vez que a web está passando por um declínio. Até então, por conta dessa pressão do que a gente já estava discutindo aqui, de uso de inteligência artificial, o Google publicamente sempre falou, não, a web está saudável, inclusive a gente leva mais tráfego. Mas bastou uma ação judicial para o Google, então, trazer argumentos opostos. Né? A gente falou, olha, parece que a web está realmente passando por um encolhimento, né? E o que ele está querendo dizer
O que é esse encolhimento? O que é esse declínio? Então vamos entender o que é a web primeiro, né? Vamos entender o que é a web. A web foi esse espaço criado, aberto, coletivo, em que a principal função ali era conectar coisas, né? Conectar documentos a partir do link, né? Chamado hiperlink. Então você clica aqui, vai pra lá, tal. Que mundo bonito esse daí, Gil. Eu vivi esse mundo. Você viveu esse mundo? Eu vivi esse mundo. Eu vivi, mas tudo passou por um processo de apropriação, certo? Então as grandes plataformas vieram, construíram, né, esses espaços maravilhosos e muitas vezes restringiram o link. Então, o que o Google colocava é que, olha, o AI Mode, o AI Overview, não, ele continua mandando tráfego, a gente mantém uma situação saudável. Só que agora, nesse julgamento sobre o monopólio, ele traz essa questão, né? Falando assim, peraí, isso que está acontecendo com a web é um encolhimento, é um declínio, mas a culpa não é minha, são outros players também entrando. Exato, e é muito simbólico o momento em que o Google diz que a web está decaindo, porque ele está fazendo isso justamente num julgamento de monopólio dos anúncios online. E vamos entender o que esse julgamento está decidindo. O julgamento não está decidindo se o Google é um monopólio. Afinal, essa decisão já foi tomada. Já é um monopólio. Já é um monopólio dos anúncios online. E o Google está dizendo o seguinte, veja bem, a punição que vocês estão prevendo para mim e a punição que o Departamento de Justiça está pedindo para o Google é que ele seja quebrado ao meio, que a máquina de distribuição de anúncios do Google seja quebrada ao meio. E o Google está dizendo o seguinte, se vocês quebrarem essa máquina de anúncios, vocês vão prejudicar não só o negócio do Google, mas também outras empresas que dependem dos anúncios que elas colocam, que a gente viabiliza de colocar em outras plataformas. Até porque a web está em declínio. Foi aí que entrou esse argumento. Ou seja, e está em declínio porque tem várias plataformas que condensam a publicidade. Ou seja, tem TV conectada, tem as próprias redes sociais. Tem os chatbots. Tem os chatbots. Ainda que não tenha anúncio ainda nos chatbots, Mas né? vai chegar. Em algum momento vai chegar. chegando. Ou seja, tem esses vários outros lugares murados que não permitem o tráfego e eles estão tirando publicidade da internet. Esse argumento e esse tipo de estratégia parece muito com uma outra estratégia que o Google adotou em outro julgamento de monopólio, que foi o monopólio das buscas. Também o Google foi condenado por ser um monopólio nas buscas online. Também tinham pedido para ele ser dividido, ou seja, ele ter que se livrar do Chrome ou do Android, ou ter que dar alguns dados para os concorrentes. E aí o Google levantou a mão e falou assim, seguinte, se vocês fizerem isso nesse momento, vocês estão olhando para um passado, porque agora a concorrência está muito mais ativa, porque a gente está falando de um universo que as pessoas estão usando inteligência artificial para chegar às informações, para fazer buscas. Ou seja, não vai ser muito alvissareiro para a competição fazer esse tipo de coisa. Deu certo com aquele outro julgamento. Afinal, o juiz Amit Mehta falou assim, veja bem, a gente tá aqui num desafio de ter que olhar para trás, mas também olhar para frente e não poder prejudicar um concorrente fortíssimo na IA, que é aquele momento em que todo mundo nos Estados Unidos está tentando bater de frente com a China. Ou seja, o Google não precisa vender o Chrome, nem o Android. O que ele precisa fazer é compartilhar dados com os concorrentes. E veja bem que tipo de dado é esse, hein? Agora o Google está tentando reeditar esse tipo de argumento. E eu não sei não, mas eu acho que tem toda a cara de que pode colar, né, Diogo? Eu acho que sim, acho que tem uma questão aí que a gente coloca, né, comercial, que é muito influenciada hoje pela questão política doméstica e também pela geopolítica. Então essa competição com a China vai acabar beneficiando, nesse momento, as grandes plataformas a passarem por grandes rupturas ou momento de transformação, porque o governo americano enxerga as suas plataformas, as suas principais empresas de tecnologia como suas grandes armas para o futuro, né? Tanto do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, quanto também dessa influência que elas exercem em outros países, né? Em outras nações. Então isso é interessante trazer a discussão, porque quando a gente está discutindo da web, se tinha aquela áurea, e eu vivi esse momento assim, de que a internet, né? Então a internet é essa camada física, então a web é isso que roda em cima, seria um momento como se fosse um rompimento das fronteiras entre os países, a informação se
circulando livremente. Tem um livro que eu adoro que chama Riqueza das Redes, né? E a gente era muito romântico em relação a isso, mas a gente viu que passou por esse processo de mudança. Ô, Diogo, a gente pulou rápido demais pra geopolítica, mas tudo que a gente tá conversando agora se liga muito diretamente com o que a gente estava conversando no bloco anterior, né? Sim, quando a gente olha para a web, a gente sempre pensou essa web como um espaço descentralizado. E um espaço descentralizado, a gente vai ter distribuição de informação ali fluindo solta. Mas não é isso exatamente que está acontecendo com essas mudanças, né? Tanto no Google quanto esses chatbots. Por quê? Grandes veículos de comunicação que recebiam bastante tráfego por conta dos seus conteúdos publicados, eles vêm passando por um momento bastante desafiador. Então, só para você ter uma ideia, mais da metade, ou seja, 29 dos 50 maiores sites de notícias dos Estados Unidos, né, que são informações que a gente conseguiu obter, tiveram um declínio mês a mês. Uau! Né? Isso, enquanto a grande maioria, 44, viu menos visitas do que no ano anterior, em julho de 2024. E aí tem alguns veículos de comunicação aqui que chegaram a perder até 50%. Né? Outros 44%, outros 42%, eles vêm perdendo esse acesso. E a gente sabe que esse tipo de movimento é muito prejudicial, porque a web, ela foi constituída nos seus pilares, primeiro, da livre circulação de links, e depois o modelo econômico que surgiu acima disso foi justamente o tráfego. Então, eu recebo o tráfego, se eu sou um portal, eu recebo o tráfego. A partir desse tráfego, eu posso fazer muitas coisas. Por exemplo, vender assinatura para acessar meu conteúdo. Eu posso vender anúncios para monetizar o meu conteúdo. E, principalmente, eu consigo coletar dados, que são os analytics, para saber qual que é o perfil das pessoas que acessam o meu conteúdo. Agora, se eu tenho menos tráfego indo para essas plataformas, você não vende assinatura, você não vende anúncio. E aí, muitas das empresas de tecnologias colocam assim, mas a gente está levando mais tráfego, às vezes. Só que não é um tráfego orgânico, não é um humano, é tipo um bot. Então, a Wikimedia, a gente teve conversas com eles e eles falaram assim, aumentou o tráfego da Wikipédia 50%. Parece ser uma coisa boa. Claro, tem mais gente lendo, querendo acessar conteúdo. Não, é bot. É tudo bot coletando dados. Ou seja, eles tiveram que aumentar a quantidade de servidores para dar conta dessa demanda e, ao mesmo tempo, não tem um retorno de tráfego orgânico, não são pessoas reais, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem, né? Para esse declínio da web, concentrando o tráfego nesses espacinhos mais fechados. E isso não faz pensar. Isso faz a gente pensar que talvez o declínio da web que o Google está admitindo pela primeira vez, talvez não seja tudo culpa do Google. Ou seja, a internet está mudando, a web está mudando e ela está caminhando para um modelo que permite que a gente consiga traçar algumas explicações. A gente, aqui em Deu Tilt, humildemente traçou algumas delas e o primeiro que a gente vê é o conceito dos jardins murados. Eu não gosto muito desse conceito, mas eu acho que dá pra gente entender bem, porque é o seguinte, a web é aquele grande campo em que todo mundo podia passear por ele, idilicamente, como o Diogo tinha pintado, nesse momento romântico em que você ia de um lugar pro outro por meio do hiperlink. Gostei do idicamente. Gostou? E de repente, alguém foi lá e colocou um muro e fez dentro desse muro o seu próprio jardim bonito, com flor mais legal. Colocou um monte de brinquedo lá. Um monte de brinquedo mais bonito do que o outro jardim. Falou assim, venha pra cá, usuário da internet. No ano passado, quando eu fui lá pra Mountain View ver o Google anunciar as novidades, e foi no momento que ele anunciou o AI Overview, a relação que eu fiz foi de um elevador. O Google sempre foi essa ponte que conectava esses jardins murados, por assim dizer, e de repente ele olhou pro jardim dele e falou assim, peraí, meu jardim é grande pra caramba. O que eu vou fazer aqui é criar um elevador. E aí em cada andar eu vou colocar o meu próprio jardim, sabe? E é basicamente isso que as ferramentas de chatbot fazem. Elas colhem as flores dos outros lugares, colocam nesses vários andares e o Google criou esse elevador para você ir visitando cada andar para ver as flores que foram colhidas em outro lugar. Ou seja, hiperlink aqui é uma coisa que ficou nesse passado idílico aí. Pois é, é um processo, e me deixa até triste, assim, eu sou meio saudosista em relação a isso, mas é um movimento que acontece. Então, né, dentro desses jardins morados, então os links foram removidos. Então, poucas redes sociais aceitam links de uma forma nas publicações. E quando você usa o link, o que acontece? Todo mundo sabe que a entrega
cai, porque se você clica no link, você sai daquela plataforma, né? Então é uma questão difícil. Mas acho que você tocou num ponto que acho que vale a pena a gente pensar, de que o Google está sendo meio forçado a fazer esse movimento justamente porque esses novos chatbots, eu acho que o grande marco é o ChatGPT, muda a forma como as pessoas buscam, muda o comportamento. Então o Google está tentando responder a isso. Mas aí tem até uma questão, né? Que como é que fica o modelo de negócio do Google? Que é justamente vender anúncios, vender links patrocinados. Ou né? Então, seja... eles vão ter que se reinventar até nisso. Que Ou seja, dificuldade. a gente falou do primeiro motivo, que são os jardins murados. O segundo, que é o ocaso do hiperlink. O terceiro, que são as várias ferramentas de inteligência artificial que mudam não só a forma como nós, usuários, nos comportamos com a informação, mas também como o modelo de negócio dessas grandes empresas funcionam. E aí tem o quarto, a quarta motivação, que somos nós, Diego. Até que enfim a gente foi contemplado nessa dinâmica, que é o comportamento do usuário. Antes mesmo de a gente ver a ascensão das várias ferramentas de IA, a gente já tinha notado que que os usuários estavam cada vez mais se afastando da busca, procurando outras ferramentas. TikTok, cara. Outras ferramentas para procurar informação, como o TikTok, fazendo busca no TikTok, na Amazon. Tem site de venda, site de varejo, que percebeu que a busca estava bombando tanto que começou a usar as queries, as perguntas que as pessoas faziam para compor produtos. Ou seja, não é agora uma loja que vende maçã, é o contrário. Vem o que as pessoas procuram para depois vender o que elas estão indo atrás. Ou seja, as pessoas também mudaram o comportamento delas. Ou seja, o declínio da web é algo provocado, é um sinal dos nossos tempos. A gente vem falando muito no programa sobre esse declínio nos links. E a gente pode pensar, nossa, eles estão mortos. Não. Para alguns casos, eles estão vivinhos, que são para golpes, certo, Elton? Para golpes. E não é pouca coisa, Diogo. Dados que foram apresentados pela Kaspersky na 15ª Semana de Cibersegurança lá em Manaus mostram que todos os dias circulam na internet brasileira 1,5 milhão de links fraudulentos. Isso nos últimos meses deu 553 milhões de links para os últimos 12 meses. É muita coisa. E boa parte desses links fraudulentos, eles miram em coisas que as pessoas estão precisando muito. E, sobretudo, as pessoas mais vulneráveis, que são programas de políticas públicas do Brasil. Bolsa Família, seguro-desemprego, licença maternidade, abono salarial, tudo que a pessoa, na hora em que ela está mais apertada, ela vai para a internet buscar informação sobre como ela pode acessar esse tipo de serviço, tem lá um linkzinho fraudulento. Mas não só isso, né? Em todo momento que tem um novo programa governamental, tipo, na hora de declarar o imposto de renda, tem lá um linkzinho problemático. E o problema não é que um usuário comum pegou um link desse falso e colocou no Facebook, no Instagram. É que ele fez um anúncio com esse tipo de coisa, Diogo. Ou seja, as plataformas ganharam dinheiro promovendo anúncios de golpe. Exato. Em abril desse ano, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação civil pública contra a Meta justamente por causa de um caso assim. Um grupo de pesquisadores lá da UFRJ encontrou 1.700 links de anúncios promovendo golpes envolvendo políticas públicas do governo em Instagram e Facebook. Não é pouca coisa. E aí a AGU entrou com uma ação pública. E, cara, o texto da AGU, a forma como ela se direcionou à Meta, é digno de nota. A AGU disse pelo menos 3 coisas. A primeira é que ela disse que a área de checagem da Meta é ineficiente. Eles falaram, os advogados da União falaram assim, meus amigos, as fraudes que foram cometidas aqui são grosseiras. Antes de tudo, é uma pessoa física fazendo um anúncio. Por que você acha que o governo ia usar vai uma falar pessoa... assim, vai usar uma pessoa física? O Lula vai lá e vai colocar um anúncio na Meta. Isso não tem cabimento. A segunda evidência das fraudes grosseiras é que não tem muita relação entre o pacote gráfico das fraudes e da identidade visual que o governo tem nas suas peças. A galera não acertou nem a fonte, ou seja, tem gente fazendo
golpe Word art. com o Comic Sans, sabe? Word art. Lembra o Comic Sans que irritava todo mundo? Word art, você pega o Paint e coloca aquelas Bem toscão. frases em 3D e tal, não sei o quê. E a outra crítica que a AGU fez à Meta é que ela só tá interessada em lucrar. E aí, uma declaração que tem no processo que que a AGU mencionou, eu vou ler aqui porque é bem curiosa. Ela diz o seguinte: como se vê, quanto aos símbolos oficiais, não se está falando de fraudes sofisticadamente executadas por intermédio de ardis velados e ocultos, cuja identificação seria de grande dificuldade. Ao contrário, se houvesse o mínimo de zelo por parte da empresa ré e uma atividade que lhe gera significativas receitas, tais anúncios jamais poderiam ser publicados. Ou seja, está dizendo, Meta, você só quer lucrar, você não está nem vendo se isso daí pertence a quem é de direito. E o último ponto é que ele diz que a Meta está de má fé. Ou seja, está aceitando golpes grosseiros para lucrar e está fazendo vistas grossas, sendo que poderia atuar. Por que a AGU diz isso? Porque a Meta tem programas de verificação em outros países, como no Reino Unido, na União Europeia e na Coreia do Sul. Parece que a paciência do governo chegou ao fim, tanto é que tem essa ação da AGU contra a Meta. E, além disso, a Secretaria de Comunicação do governo, da Presidência da República, fez uma parceria com o CONAR, porque o problema não é só a Meta, o problema também é o Google. E eles entraram numa parceria com o CONAR para conseguir debelar esses vários anúncios falsos. Para entender melhor como é que vai funcionar isso, a gente ouviu a Nina Santos, que é secretária adjunta de Políticas Digitais da SECOM. Vamos ver o que ela falou. Oi, Elton. Oi, Diogo. Então, a gente tem visto essas fraudes circulando em todo o ambiente digital, desde as plataformas de redes sociais até plataformas de mensageria, incluindo aí sites falsos. Então, a gente tem identificado isso em vários espaços digitais, até porque a gente sabe que a informação, ela raramente fica numa plataforma só, né? A gente vive aí num ecossistema de comunicação multiplataforma, então o tempo inteiro está indo de uma para outra. Eu acho que vale a pena mencionar aqui que a gente tem uma ação em curso da Advocacia Geral da União contra a Meta sobre anúncios fraudulentos usando marcas e políticas do governo federal. Então, esse é um caso emblemático, baseado, inclusive, num estudo que foi feito pela UFRJ e que levanta uma série desses casos, mas a gente tem aqui acompanhado uma série de casos que acontecem também em outras plataformas, algumas vezes usando o artifício da publicidade para fazer com que isso chegue cada vez mais longe, o que torna ainda mais grave a situação, né? Porque as plataformas estão recebendo dinheiro para divulgar fraudes, então é uma situação ainda mais grave. Mas tem também outros artifícios. Então, quando você pergunta assim, qual é o tipo de golpe? A gente tem desde deepfakes de autoridades públicas que dizem falsamente para as pessoas clicarem num link onde elas passarão a receber uma renda fixa por mês e, ao clicar nesse link, elas são direcionadas para fazer algum tipo de transação financeira inadequada. A gente tem links falsos, então sites falsos, em geral hospedados fora do país. Então, você vê um anúncio numa plataforma de rede social que diz inscreva-se aqui no Concurso Nacional Unificado. Ao clicar nesse anúncio, você é direcionado para uma página falsa que simula uma página do governo federal, muitas vezes hospedada fora do país, que também pede algum tipo ou de dado ou de transação financeira. Vale dizer que os golpes, eles, além de gerarem um malefício financeiro, né, a perda do dinheiro por parte das pessoas, muitas vezes eles são usados também para conseguir capturar dados e criar bases de dados das pessoas, sejam de telefone, de e-mail, de CPF, que depois podem ser usados em outros tipos de golpes. Então, a gente tem visto sites falsos, sobretudo no exterior, publicidade enganosa em plataformas digitais, para além dos posts orgânicos que também acontecem, mas, em geral, acabam atingindo menos pessoas. E você, Diogo, já caiu numa dessas fraudes, desses golpes? Pô, cara, não caí porque assim, eu sou muito desconfiado. E às vezes eu não clico nem no link que realmente eu deveria clicar pra pagar. Recentemente a gente vai fazer uma viagem internacional e aí a reserva do hotel não aceitava pelo hotels.com e tal. Ficava muito mais caro, tinha que reservar direto com o hotel.
E aí o pessoal que ia viajar comigo falou, fala com o Zap. Falei com o Zap com a pessoa. Ela falou, então, só fazer o pagamento nesse link aqui, sabe? Eu fiquei olhando para aquele link, assim, era um link meio esquisito e tal. Aí eu fui confirmar com o pessoal, falou, vocês apagaram por esse link mesmo? Bah, pagamos. Aí eu paguei, assim, deu certo. Mas eu sou muito desconfiado, mas muita gente cai. Semana passada mesmo, uma prima minha recebeu um e-mail da Receita Federal falando que a situação dela estava irregular. E-mail? Um e-mail com o link. Aí você tinha que clicar no link e para colocar os dados para regularizar a situação dela. Ela clicou? Não, clicou. Só que na hora de preencher, ela ficou com dúvida de alguns dados. E aí foi que a gente alertou, né? Falando, olha, é golpe, é óbvio que é golpe, entendeu? Tipo, é um link super esquisito, então... Mas é isso, as pessoas caem, né? Porque assim, né? Principalmente nesse dinamismo da vida cotidiana, né? Que a gente não tem tempo para raciocinar sobre algo importante que a gente tá fazendo, a gente vai clicar nos links e vai embora, né? Pensando nisso, a gente perguntou para a Nina Santos quais são os principais programas governamentais, ou seja, de políticas públicas do governo, que mais são alvo dessas fraudes. Vamos ver o que ela falou. Então, Elton, a gente não tem hoje um levantamento assim tão abrangente capaz de dizer qual é o programa do governo federal mais alvo de fraudes e golpes. Inclusive por isso que a gente está fazendo uma série de parcerias para conseguir ampliar o nosso acompanhamento desse ambiente digital e especialmente a nossa capacidade de atuar frente a essas fraudes e golpes, porque elas se multiplicam continuamente, elas estão no ambiente digital de maneira disseminada e é muito difícil conseguir acompanhar e mensurar tudo isso. Mas, como eu falei antes, todos os programas que atingem muitas pessoas, eles tendem a ser mais alvos de golpes e fraudes. O que é que os fraudadores eles buscam? Eles buscam a atenção das pessoas. Então, eles sabem quais são as palavras e os programas que as pessoas mais buscam. O Bolsa Família é um deles. Os programas educacionais também são muito fruto de golpes e fraudes. E, para além disso, a gente tem tudo que envolve a questão financeira, né? Então, imposto de renda, Pix, Banco Central, sempre são elementos que aparecem aí em torno desse universo das golpes e dos fraudes. Mas eu espero que em breve a gente tenha aí números mais concretos para apresentar para vocês sobre não apenas quais são os programas que estão sendo mais alvos, mas quem sabe como a gente está conseguindo combater de maneira ainda mais efetiva esses golpes e fraudes. E diante disso tudo, parece que a gente está vivendo uma epidemia de golpes online. Mas vamos ver o que a Nina Santos tem a dizer sobre isso. Então, a diferença do que está rolando agora é que essas fraudes, elas se espalham cada vez mais rápido e elas se multiplicam cada vez mais rápido também. Essa dinâmica nova de comunicação na internet fez com que tudo ficasse mais rápido. A nossa forma de se comunicar, a forma de disseminar informação, desinformação, e não é diferente com as fraudes. Então, o que a gente tem visto é uma epidemia de fraudes na internet e, inclusive, fraudes sendo disseminadas através de publicidade. Então, nessa ânsia de divulgar mais as fraudes e de conseguir atingir mais pessoas para gerar mais lucro para os fraudadores, eles estão, inclusive, usando publicidade digital para fazer com que elas cheguem mais longe. Então, esse é um fenômeno que tem se disseminado cada vez mais rápido, cada vez mais intensamente e atingindo cada vez mais pessoas. E a nossa preocupação aqui é como é que essas fraudes atingem as pessoas que querem acessar políticas públicas e direitos. Então, é essa a nossa preocupação central. Bom, Diogo, por aqui a gente continua de olho. A gente vai continuar observando quais são esses principais programas sociais que são alvos de golpe. E a gente volta em breve com esse assunto, porque é uma preocupação do brasileiro. Todo dia alguém tá caindo e a gente tá de olho nesse relatório que a Secom vai fazer sobre os principais programas alvos de golpes de links fraudulentos. E agora a gente vai falar sobre uma nova funcionalidade do WhatsApp que eu não conhecia até o Elton me apresentar, que é tipo uma reunião no grupo que você faz por voz, assim. Como é que você descobriu isso, Elton? Cara, porque não tem nenhum manual, tipo, não fizeram anúncio desse negócio, simplesmente colocaram. E as pessoas estão ficando meio irritadas, inclusive. Exato. Eu fui convidado pra dançar dançando, como diria o Jorge Benjor aí, porque no grupo da minha família alguém acionou essa reunião por voz, aí eu entrei e não tinha ninguém falando. E aí, você ficou sozinho lá? Eu fiquei sozinho lá, falei, tem alguém aí? O que tá acontecendo? O que é isso daqui? E outras pessoas entraram também, ninguém entendeu nada. Mas a gente tá falando aqui das chamadas de voz para grupos. E esse assunto, é bom que a gente diga aqui que foi levantado, essa lebre foi trazida por um leitor, um ouvinte de Deu Tilt.
foi o Gilton Batista de Araújo Filho, que mencionou que isso tem virado um problema nos grupos que ele usa. E quando eu parei para olhar os grupos em que eu tô participando no WhatsApp também, tenho visto que é um problema também. O único grupo em que não aconteceu de alguém acionar essa função foi no grupo dos jornalistas de TI. Até porque a galera é escolada, né? Mas vamos por partes. O que é essa função? Ela foi liberada para todo mundo em maio desse ano. Você não percebeu porque foi meio ali nas escondidas. Ela já existia, mas ela só funcionava para grandes grupos. E aí liberou geral em maio. Acontece assim, quando você tá num grupo, para acionar essa chamada de voz, essa reunião por voz, você faz o seguinte movimento, de baixo para cima, jogando para cima. Scrollando de baixo para cima, puxando a conversa. O WhatsApp inventou o scrollar. E aí quando como um ativador de função. Exato. E não é a primeira vez, só um adendo, porque no Instagram... Eu acho que se você arrastar pra cima, ele muda também. Porque às vezes entra uns fundos de tela. Eu falo, mas o que tá acontecendo aqui? Tem isso. Quando você joga pra cima num grupo, você ativa as conversas de voz. E quando você tá numa conversa no WhatsApp e joga pra cima, você entra no modo... Temporário, em que as mensagens duram 24 horas. E aí vira e mexe, as pessoas também não sabem disso. Isso, Mas voltando pro WhatsApp aqui. Você faz isso, na primeira vez que você scrolla pra cima no WhatsApp, ele te avisa, olha, isso aqui são as reuniões de voz, pipipipopopó. Só que da segunda vez... Vai direto. Você vai direto. Mas como é que é, Elton? Vamos lá. Porque eu nunca participei de uma reunião assim, né? A gente testou aqui, mas a hora que eu arrasto pra cima, ele avisa as pessoas? Ele liga pras pessoas? Não. Ele só cria um espacinho lá? Funciona assim, ó. Você tá no grupo da família, e aí... começou a gerar aquela polêmica. Você não quer mais saber da polêmica. O que você faz? Você vai pra última conversa. E aí você scrolla. Aí você scrollou, você entrou na reunião de voz. Só que você não se ligou que você entrou na reunião de voz. Nesse momento, ele manda uma certa notificaçãozinha pra outras pessoas. Olha... Pra quem tá no grupo. Pra quem tá no grupo. Ó, tem notificação e tal. Mas tem uma reunião de voz. Só que as pessoas... Ela não liga pra pessoa. Não, ela não liga. Só fala, ó, abriu a sala lá. É tipo um Clubhouse. É tipo um Clubhouse. É tipo aquelas reuniões que tinham no Twitter, lembra? Não. De voz. Lembro. Que foi uma cópia do Clubhouse. Exato. E aí fica lá. E o problema é o seguinte, o administrador, e aí isso quem contou pra gente foi o Gilton Batista, e ele descreve com detalhes muito engraçados. O administrador, ele não pode encerrar, o administrador do grupo, ele não pode encerrar a reunião de voz. Não? Não. Ele não tem poder. Quem tem que encerrar a reunião de voz é quem criou. Ah, meu Deus. Mas se a pessoa nem percebeu que ela criou... Vai ficar criado lá. Vai ficar lá. E qual que é o problema disso? A pessoa tá compartilhando com todo mundo que tá no grupo tudo que o celular dela tá captando. Se ela for ao banheiro, ela tá captando isso. Nossa, que beleza. Se ela começou a conversar com outra pessoa, mal do outro. Já pensou grupo de condomínio, meu irmão? Ei, rapaz, isso já tá dando o que falar em grupo de condomínio. Eu acho que depois desse episódio vai fazer um episódio sobre tretas do WhatsApp no grupo de condomínio e em tribunais de justiça. E outro ponto é o seguinte, o administrador não pode encerrar a conversa nem se ele expulsar a pessoa. Ou seja, aquela conversa fica pra sempre. Até que aquele usuário se ligue que tá acontecendo aquilo e resolva encerrar. Cara... Nossa. Você pode imaginar qual que é o problema que tá rolando aí. E o que acontece é o seguinte, o Gilton, o nosso ouvinte que trouxe esse assunto pra gente... Ele levou a questão pra Meta. Ele fez uma reclamação formal pra Meta. E aí o que ele disse é o seguinte. Ele entrou em contato com a Meta. Ele foi atendido por uma IA. E a IA concordou com tudo que ele tava falando. Realmente isso é um absurdo. Essa função é uma falha de privacidade mesmo. Isso tem que ser resolvido. E a gente vai ver o que vai fazer. Mas ele queria falar com uma pessoa de carne e osso que poderia resolver isso. E ele nunca chegou a essa pessoa. Ficou com o chatbot lá enrolando ele, coitado. Putz. E aí o Gilton mandou pra gente essa angústia dele e achou que a gente não ia ouvir, porque talvez não fosse um assunto de deu tilt. O assunto é totalmente deu tilt, afinal, é uma angústia dos humanos por trás das máquinas. Deu tilt na cabeça das pessoas. Deu tilt no Zap. Exato. Muito bom, cara. Mas eu descobri, sem brincadeira, quando você contou, né, da pauta, a gente tá fazendo o nome da pauta, e aí eu comecei a testar, eu falei... Cara, é uma experiência esquisita, né? Porque, assim, a funcionalidade é interessante,
né? Mas acho que os mecanismos de acesso a essa funcionalidade e de controle e gestão dessa funcionalidade é que parece que precisa passar por algumas melhorias, né? Exato, a gente tá falando de experiência do usuário aqui, né? Porque é legal, tipo, você cria uma sala lá, entra quem quer, discute brevemente e tal. Parece ser interessante, né? Então, pontos pra meta em relação a isso. Agora, como isso foi publicado, disponibilizado, a função de como você ativa isso, e principalmente essa questão que você tá colocando da administração disso, aí tá bem ruim. Aí, ponto negativo pra meta. Exato. E o melhor de tudo é que é democrático, ou seja, funciona tanto pro iPhone quanto pro Android. Pra todo mundo ficar Pra irritado. todo mundo. E a partir de agora, em Deu Tilt, a gente só vai fazer reunião de pauta por essa reunião de voz em grupo do WhatsApp. Não conte comigo. E com a história do Gilton, pessoal, fica aqui o pedido. Caso você tenha alguma história que te irrite em relação a alguma função, alguma ferramenta, ou que também seja positiva, fica o pedido. Manda pra gente aqui em Deu Tilt, porque a gente tem todo o prazer de ouvir e contar essas histórias aqui no ar. É isso então, Diogo? É isso. Então a gente espera aí a contribuição de vocês. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortis. E esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL pros humanos por trás das máquinas. Até mais. Qual?